Olá, queridos, muito boa tarde. Aqui estamos nós novamente, 18 horas e 3 minutos, para mais uma vez trazer uma palavra de Deus, vinda do Salmo 18, do 1 ao 3, neste pôr do sol maravilhoso que nos acompanha aqui, pôr do sol lindo que Deus nos presenteou. E era nesse horário, nesse momento, que Deus, ele descia para conversar com Adão. Então, sextou, né? Sexta-feira. E esse é o horário que mais o pessoal está se reunindo para fazer os seus happy hours. Muitos para usarem drogas. Muitos para se encontrarem outros vícios. E todos eles com o mesmo objetivo: preencher um vazio, que é a falta que nós temos, nós como seres humanos temos, da presença de Deus conosco aqui. Pois ele vinha todos os dias conversar com Adão, até que o pecado abundou e o Adão teve que sair do Éden. Mas ele deixou a sua palavra para nos fortalecer, e é nela que nós vamos se debruçar hoje para nos fortalecermos em Deus. Aproveitem esse pôr do sol maravilhoso como a palavra de Deus para os nossos corações. Como diz no Salmo 18, do 1 ao 3, eu te amarei, ó Senhor, fortaleza minha. O Senhor é o meu rochedo e o meu lugar forte, e o meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza, em quem confio. O meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio. Invocarei o nome do Senhor, que é digno de louvor, e ficarei livre dos meus inimigos. É muito forte esse salmo. Ele é a nossa fortaleza. Independente do que estejamos passando, é nele que nós devemos nos fortalecer. Não seria nada se não fosse essa palavra, se não fosse Deus na minha vida. Ele é o nosso alto refúgio. Ele nos livra dos nossos inimigos. E nós vamos nos debruçar na palavra de Deus, um grande homem de Deus que viveu nesta terra há milhares de anos atrás, na terra da Babilônia, quando ela foi tomada pelos medos e persas. Tinha um grande homem de Deus lá, Daniel, o nome dele. Muitos sabem da história dele, pois é usado até hoje como norte, como direção, né, para nós, pois ele se debruçou com a certeza de que, como diz aqui, e ficaremos livres dos nossos inimigos, né? Então, a palavra fala lá em Daniel 6, que no versículo 5, então estes homens disseram, nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não a acharmos contra ele na lei do seu Deus. Ou seja, os nossos inimigos muitas vezes vão usar até a lei de Deus contra nós para tentar nos derrubar, para tentar nos parar. Porque o maior inimigo que nós temos, na verdade, nem são as pessoas, mas sim o que habita nelas e sim o que age através delas, né? Os nossos inimigos são potestades, são principados, e é contra eles que nós temos que lutar. E eles só se vencem com oração, com palavra, com jejum. Então, eles armaram contra Daniel, foram até o rei persa e pediram para ele fazer uma lei que ninguém deveria orar a nenhum Deus que não fosse ele. E, claro, ele sabe que ele não era Deus, mas o ego humano é sempre inflado, né? E esses homens, esses babilônicos, querendo tirar Daniel, querendo parar Daniel, porque o teu brilho sempre vai incomodar. Se tu é de Deus, se tu exala o bom perfume do Espírito Santo, você vai incomodar quem está na luz. Nada acusa mais
um torto do que alguém reto. Às vezes tu vai olhar para um prédio, tu não vai dizer que ele está torto, a não ser que o prédio do lado esteja bem retinho. Aí vai acusar. Então, quando você faz a sua parte, quem não quer fazer vai querer te derrubar. Porque quando alguém não quer ser limpo, ele prefere sujar os outros. Mas Daniel não se corrompeu. E Daniel, está escrito aqui no versículo 10 do capítulo 6, Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado, entrou na sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas para o lado de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Então aqueles homens foram juntos e acharam a Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Esses babilônicos, primeiro, porque não tinham nenhum Deus para quem orar, né? Porque os deuses deles era de pau, de pedra, né? Tinha olhos, mas não enxergava, tinha pés, mas não andava, tinha boca, mas não falava. O nosso Deus, ele não tem imagem. Então, entre aspas, desculpa, bati na câmera. Entre aspas, ele não tem boca, ele não tem ouvidos, ele não tem olhos, né? Porque ele não é uma imagem. Mas ele vê, ele ouve e ele fala. E ele vai sempre ver você fazendo aquilo que ele pediu para você fazer. O que é certo, o que é correto, o que está escrito aqui. Porque isso aqui é o manual das nossas vidas. Quem segue, quem cumpre o que está escrito no manual, vai ter uma vida muito bem, feliz. Vai ser como Davi, que morreu com longevidade, feliz, e deixou um grande legado. Então Daniel foi levado até o rei. Esses homens foram lá, pegaram ele, levaram até o rei. O rei, porque gostava de Daniel, ainda passou o dia inteiro. Se você for ler ali o resto dos versículos, do 10 em diante, o rei esperou o dia inteiro, porque estava procurando algo dentro dele para poder livrar Daniel. Mas aí os homens vieram e lembraram ele, né, de que tem uma lei dos medos e dos persas, de que todo o edito do rei não pode ser quebrado por nada. Então, como o rei não podia ir contra a própria palavra, que seria ruim para ele, ele chegou e ele mandou colocar Daniel na cova. Mas ele desejou, né, que Deus livrasse Daniel. Ele ainda disse que o teu Deus possa te livrar desses leões. E Daniel entrou de boa vontade dentro da cova dos leões. E no outro dia, a palavra também fala que o rei não dormiu a noite toda preocupado. Então, assim que o sol saiu, o rei correu na cova, e chegando até a cova, ele disse: e chegando-se à cova, no versículo 20, e chegando-se à cova, chamou por Daniel, com voz triste, e disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achado em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. E é nisso que temos que crer, né? Que Deus vai nos livrar. Que Deus vai nos livrar. Então esse homem pagão, que não era devoto de Deus, que cria em outros deuses, um rei com todo o poder do mundo, no versículo 26, ele fala lá: em todo o domínio do meu reino
os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre, e o seu reino não se pode destruir, e o seu domínio durará até o fim. Ele salva, livra e opera sinais e maravilhas nos céus e na terra. Ele salvou e livrou Daniel do poder dos leões. Isso é maravilhoso. É um homem que sabia que poderia ser morto. Poderia ser morto. E se não fosse Daniel, qualquer outro, tanto que os homens que armaram contra Daniel, como Deus achou graça em Daniel, e Daniel saiu dizendo, Deus achou graça em mim e me viu inocente contra ele e contra ti, o rei na hora ficou muito furioso contra aqueles homens que armaram contra Daniel e os lançou na cova dos leões. E a palavra diz que eles nem chegaram no chão e os leões já pegaram eles no ar. Então qualquer um que entrasse ali, se não fosse um servo de Deus como Daniel, seria estraçalhado por leões. Mas Daniel creu. Quando ele soube do edito do rei, que não poderia orar, ele se colocou de joelho. Ele continuou orando, como sempre fazia, porque ele confiou muito mais em Deus do que no edito do rei, do que a lei daquele país. Enfim, isso serve para nós hoje. Nós não devemos olhar para o governo atual, para as leis atuais. Sim, existem muitas coisas que não são justas. E o que a gente pode fazer e o que nós devemos fazer, nós cristãos, não é ficar olhando para as notícias, é sim orar a Deus com a certeza de que tudo Ele já fez e que para nós nunca vai faltar nada. Independente da situação que nós estivermos passando, Deus é poderoso para nos livrar de tudo isso. Deus me livrou de 20 anos de drogadição. 20 anos ininterruptos usando drogas. Deus me livrou de um alcoolismo. Deus me livrou da pornografia. Deus me livrou da prostituição. Deus me livrou da mentira. Porque eu era mentiroso. Hein? Eu era muito mentiroso. Eu era um inútil, praticamente. Eu ouvi muito isso, que eu era um inútil. E hoje eu sou útil para Deus. E eu estou aqui, me colocando à disposição dele, para que ele possa me usar, para trazer para vocês um alento, um fortalecimento na palavra dele, na presença de Deus. Porque é só ele que nos livra dos leões. Só ele que pode mandar um anjo para acampar conosco na cova onde os leões são rei. E hoje está cheio de leões por aí. E a gente só vai estar livre se nos mantermos orando e buscando a Deus. É nele que devemos nos fortalecer, assim como Daniel fazia. Daniel ficou sabendo do problema. Daniel ficou sabendo que o edito tinha sido assinado. E ele sabia, pois ele convivia com o rei. Tanto que o rei quis livrá-lo, pois era amigo, considerava Daniel como um amigo, como um homem justo. Então o rei conhecia Daniel e sabia que ele era justo. Mas ele não podia ir contra a lei deles. E nesta terra, nós não podemos infringir as leis, independente da que seja, por mais errada que ela esteja. E existem muitas leis erradas. Hoje, se tu for ver as notícias, é quase desesperador o jeito que está sendo governado o nosso país e as guerras mundo afora. É quase desesperador. Estamos à beira de uma terceira guerra mundial, ou seja, nós estamos às portas de Jesus voltar.
Se Jesus está quase voltando, se já está quase na hora de Jesus voltar, nós devemos estar cada dia mais preparados para isso. E ele disse, na palavra dele, que guerras e rumores de guerras e pragas e terremotos e tsunamis seria só o início das dores. Então, nós não devemos olhar para isso, e só para a palavra, e nos fortalecermos em Deus, nos fortalecermos nesta palavra, nos fortalecermos no Senhor, pois todos nós somos filhos amados de Deus. Só que nós devemos escolher sermos isso. E tem alguns que escolhem não ser, e amém. O livre-arbítrio está aí desde Adão. Adão teve o livre-arbítrio e ele escolheu o pecado. E Deus não tirou o livre-arbítrio justamente porque Ele não quer bonecos engessados para servir. Ele quer que você tenha a escolha de o servir de todo o seu coração ou não. E eu decidi servi-lo de todo o meu coração. Eu decidi que a minha vida não é mais minha. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu decidi que a morte para este mundo é a melhor escolha. Então, que cada dia mais eu diminua e Deus cresça. Que eu morra para Ele viver através de mim. Para que eu possa viver uma vida para Jesus. Para que Ele possa me usar da forma como Ele quiser. Eu não sei se vai continuar sendo na internet, se Ele vai me colocar em outro lugar, se Ele vai me mandar para a África, por exemplo, né? Porque 40% da população mundial ainda não ouviu o Evangelho. São estudos que eu ouvi na pregação de um pastor muito sério. Então, a palavra diz que a partir do momento que todos ouvirem a palavra, que todos ouvirem sobre o Evangelho da salvação, e todos tiverem a chance de escolherem por Jesus ou não, porque é uma escolha, aí sim, Jesus vai voltar. E está muito próximo. Está muito próximo porque agora, aqui, eu posso chegar em lugares que inúmeros pregadores, como Spurgeon, que é considerado o príncipe dos pregadores, não conseguiu chegar. Porque na época dele, não tinha internet, não tinha meios de comunicação como tem hoje. Não sei nem se tinha rádio, acredito eu que não. Então, ele tinha que pregar para as pessoas. E às vezes a pregação dele ia de boca em boca por outros homens que se colocavam à disposição. Mas hoje eu consigo chegar a lugares imensuráveis através desse vídeo. E consigo dizer para as pessoas que Deus é o único caminho para a salvação. Nós precisamos ser como Jeremias falou no capítulo 18. Nós precisamos ser como este vaso aqui, como este homem aqui que se colocou à disposição. A palavra do Senhor, Jeremias 18. A palavra do Senhor que veio a Jeremias, dizendo: Levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir a minha palavra. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos, aos olhos do oleiro, fazer. Então veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Não poderei eu fazer de vós como fez esse oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor? Eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. E aqui fala, no versículo 11 do capítulo 18: Convertei-vos, pois, agora
cada um do seu mau caminho, e melhorai os vossos caminhos e as vossas ações. Então, não importa o que você fez. Assim como eu, o diabo está sempre tentando me acusar de todo o mal que eu já fiz. Porque eu já fiz muito mal. Eu já fui um menino muito sem limites, sem noção, sem pudor e sem freio. Eu não respeitava as pessoas, eu só pensava em mim. E Deus conseguiu olhar para mim e dizer: te arrepende desse teu mau caminho. Te arrepende desse teu mau caminho que eu quero te usar. E eu era esse vaso quebrado. Eu era esse vaso quebrado. Eu era cheio de trincas, cheio de falhas. Eu era um vaso que nem segurava azeite de tão falho que ele era. Vazava tudo. Eu não servia nem para encher água. Eu até era útil para o mundo, porque o que o mundo quer é um vaso quebrado, que trinque e que quebre outras pessoas também. E eu me arrependo muito de ter dedicado tanto tempo ao uso de drogas, tanto tempo ao alcoolismo, tanto tempo a festas, a noitadas. Mas glória a Deus que, assim como diz aqui a palavra, né, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que apareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Então eu sei que tudo que eu fiz estava dentro dos planos de Deus. Foram escolhas minhas, talvez ele não quisesse que eu tivesse que passar por tudo que eu passei, mas hoje é testemunho. Hoje eu consigo falar para pessoas que passam por isso. Eu consigo conversar com homens que ainda estão na drogadição e no alcoolismo e dizer para eles que há uma saída. Que Jesus é a saída. E que não interessa o que fez. E eu já ouvi de muitos homens: ah, mas tu não sabe o que eu fiz. E alguns até já mataram pessoas. Eu não cheguei a esse ponto. Mas eu fiz muita maldade. Eu machuquei pessoas. Eu me machuquei. Eu feri meus pais. Eu feri outras pessoas. Mas na mão do oleiro, ele reconstruiu. E o vaso está aqui, agora, como vaso de honra, a serviço dele. E eu quero dizer para todos vocês que se vocês se colocarem como vaso na mão de Deus, ele vai fazer de cada um vaso de honra, como diz a palavra dele, conforme o que parecer bem aos olhos do oleiro fazer. Então deixe que o oleiro transforme vocês em vasos de honra, assim como ele fez comigo. Se coloquem de joelhos como Daniel, para que ele possa livrá-los dos seus inimigos. Coloquem-se de joelho como fez Daniel, para que ele possa fortalecê-los e para que vocês sejam inocentes perante Deus e perante os homens também. Porque vão vir muitas acusações falsas. Mas nós temos um advogado, que é o Senhor Jesus. E quem julga a nossa causa é o justo juiz. Eu tenho hoje uma causa injusta. Perante Deus, Ele sabe que é injusto do que eu estou sendo acusado. Que é muita mentira contada. Mas amém. Eu oro por essa pessoa para que ela possa realmente conhecer Jesus e viver uma experiência com Ele. E um dia, isso vai ser um grande testemunho para Deus.
porque é de joelhos que eu vou vencer essa batalha, que eu vou ganhar essa casa. É de joelhos que todos nós vamos vencer as nossas batalhas e ganhar as nossas causas. Porque nós nos fortalecemos na Palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, que é o nosso manual de vida. É Ele que vai nos manter, como diz o Salmo 18. Eu te amarei, ó Senhor, fortaleza minha. O Senhor é o meu rochedo, o meu lugar forte e o meu libertador. O meu Deus, a minha fortaleza, em quem eu confio, o meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio. Aqui, nesta palavra, nós temos refúgio. Aqui, nesta palavra, nós temos salvação. Aqui, nesta palavra, nós temos libertação. Aqui, nesta palavra, nós somos livres dos nossos inimigos. Como diz no versículo 3. Invocarei o nome do Senhor, que é digno de louvor, e ficarei livre dos meus inimigos. E eu creio que Deus já me livrou dos meus inimigos e que a causa já está ganha, para a honra e glória do Senhor Jesus. A minha causa e a sua causa já estão ganhas com Deus. Fortaleça-se em Deus, busque a Ele e o mais Ele fará. Que Deus abençoe a todos vocês. Forte abraço. Tchau, tchau.